Sou Anders Hentze, eu sou diretor do Instituto Cultural da Dinamarca, aqui em São Paulo, no Brasil. Como é a sua cidade na Dinamarca? Sou de Copenhagen, que é a capital da Dinamarca, e na Dinamarca inteira, né, somos nem 6 milhões de pessoas, então cabe uns quase 4 Dinamarcas aqui em São Paulo. E Copenhagen é uma cidade, então, de em torno de 1 milhão e pouco de habitantes. É uma cidade lindíssima. Eu acho que a Copenhagen de hoje, assim, em comparação com a Copenhagen de onde cresci, né? Assim, acho que cada vez que eu volto lá, eu acho que está ficando cada vez mais legal. Assim, né? Muitas iniciativas bacanas de desenvolvimento urbano sustentável, de resultado de processos participativos com o cidadão. Tem um monte de coisa que também representa valores que a gente trabalha bastante aqui no Brasil, não somente em São Paulo. A gente, pelo menos em teoria, na teoria a gente trabalha no Brasil inteiro, né? Que obviamente para um instituto pequeno como o nosso é difícil, mas a gente tem realizado bastante coisa aqui também no Rio de Janeiro. E lá tem, se a gente segue essa ideia, esse tópico, né, de desenvolvimento sustentável, urbano, tem um significado especial que em 2020 o Rio de Janeiro foi nomeado a primeira capital mundial de arquitetura, o que depois veio a pandemia e deu muito problema, assim, mas é interessante porque Rio de Janeiro sendo a primeira capital mundial de arquitetura e a segunda este ano é Copenhagen. Então, Copenhagen, como o Rio em 2021, sediou o Congresso Mundial dos Arquitetos, que é o Congresso UIA. Este ano aconteceu a edição de 2023 em Copenhagen, em julho, e o ano todo tem essas celebrações, né, de capital mundial de arquitetura, que realmente tem muita coisa para mostrar, muitas coisas, muitas soluções assim inspiradoras, acredito eu. Então, foi um longo papo sobre a minha cidade. Quando é a melhor época para visitar a Dinamarca? Olha, eu diria no verão lá, que é tipo junho, julho e agosto. Eu acho que assim, maio também é bastante lindo, né? Que tudo vai florescer, né? Lá as estações são um pouco mais fortes do que aqui no Brasil, né? Então, quando você sai de 5, 6 meses de inverno, basicamente, né, em maio, quando vem o sol e as árvores começam a florescer, ter essas folhas recém-nascidas, né, bem de uma coloração de verde bem clara, é quase uma euforia, assim, né? A parte ruim para chegar nessa euforia, você tem que vivenciar o inverno bravo, assim, escuro, molhado, tudo isso. Mas assim, voltando à época realmente a nata, eu diria, verão, junho, julho e agosto. Quais destinos podemos ir, além da capital? Olha, tem a segunda maior cidade da Dinamarca, se chama Aarhus. E é uma cidade lindíssima, tem muitas ofertas culturais, tem um museu ao ar livre chamado Den Gamle By, que significa a cidade velha, que na verdade são edifícios antigos, históricos, da Dinamarca inteira, que foram desmembrados assim, né, tudo marcado e reconstruídos lá identicamente. Então tem edifícios de cidades dinamarquesas antigas, todas lá. Além de tudo que permaneça assim
nas cidades, né? É claro, mas realmente é espetacular. Também tem um grande museu chamado Aros, que é fantástico. Tem novos projetos, tem uma biblioteca pública na zona portuária, que é um show incrível, chamado Dock 1. E de outras cidades, eu diria, assim, eu acho que Ribe é uma cidade muito linda, muito antiga, que, assim, na época dos vikings teve um significado bem especial. Hoje em dia é uma cidade pequena, assim, né? Mas, assim, tem vários também. Roskilde é uma cidade uns 30 quilômetros de Copenhague, que tem uma catedral importante, né, onde todos os reis e rainhas da Dinamarca, não todas, mas a grande maioria, está enterrado lá. E tem também um museu dos navios de vikings que foram achados lá. Tem um fjord lá, onde a cidade de Roskilde está lá no fundo. Eles descobriram nos anos 60 que uns 5 navios de vikings foram naufragos aí e conseguiram retirar, conservar, e está tudo exposto lá, e que é uma janela assim de uma viagem de tempo que é fantástico. A escolaridade por ser obrigatória, quem não segue sofre alguma punição? Nunca ouvi. É interessante essa pergunta, né? Porque nunca pensei em quem não iria na escola na Dinamarca. Nunca ouvi falar disso. Educação, né? Que sendo um sistema de educação pública, tem também a opção de escolas privadas, mas assim grande, vasta maioria estuda em escolas públicas. E a educação pública é muito boa e você tem que estudar assim como criança, e se sua filha ou seu filho não for, não sei o que acontece assim. Eu acho que tem acontecido em alguns casos que as autoridades vão atrás da família, conversa com os pais para entender o que está acontecendo. Conversa com a criança, com o aluno também. Mas de punição, não sei. Eu acho que é mais um caso assim, de uma intervenção social para entender o que está acontecendo naquela família e por que o filho ou filha não está comparecendo na escola, e para achar uma solução. Eu acho que punição realmente não seria uma boa solução, né? Mas talvez eu não posso dizer que nunca aconteceu. Deve ter acontecido em alguns casos especiais. É comum ver políticos nas ruas irem trabalhar, igual na Suécia? Sim, é normal. É uma sociedade, a Dinamarca é uma sociedade bem igualitária, né? Então, o político vai, muitas vezes, de bike, todo mundo vai de bike em Copenhagen. E onde eu morei antes de mudar para cá, na verdade eu tive uma vizinha que era líder de um partido político no parlamento, morando no meu prédio. Não é um condomínio, era um cooperativo, como a gente chama, uma construção bem específica de moradia. Mas, enfim, igual todo mundo, assim, segurando a porta, alguém entrando depois dela, assim, tudo muito normal, cidadão mesmo. Eu acho que tem um pouco mais essa tradição, esse olhar desses cargos que são de confiança do povo, assim, né? Então você é do povo, tem que ser, você representa, né? Então é uma responsabilidade, e eu acho que o que eu falei também, né, antes, né, dessa proximidade entre os políticos em poder
e a população normal, geral, é bem significante, né? Diferentemente do que no Brasil, que é uma distância enorme, né? Tem todos os aspectos de segurança e proteção e tudo mais, e que talvez, de certa forma, eu ouço falar, né, que aqui temos uma classe política que, tipo, como se fosse outra coisa, assim, né? Por vários motivos, inclusive, assim, o tamanho, assim, né, é diferente ter um país de 220 milhões e um país de 6 milhões, né? Então, é claro que, assim, é natural ter mais proximidade num país daquele tamaninho, mas sim, é normal. No que a sociedade brasileira te chama a atenção, positivamente e negativamente? Eu acho que a gente já tocamos, eu vou responder de novo. Pois eu acho que alguns pontos que a gente já conversou, né, já fala um pouco sobre isso, né, toca nisso. Essa é a resiliência, assim, vai ser sempre muito generalizando, né? Porque, cara, falar sobre o Brasil e o brasileiro, o povo brasileiro, é uma coisa que muitas vezes não faz tanto sentido, porque tem tantos Brasis dentro do Brasil, né? Assim, muitas realidades. Mas uma coisa, assim, tocar nisso que eu colocaria, que eu sempre falo, assim, também na Dinamarca, nos contextos lá, sobre o Brasil, uma palavra que continua aparecendo é a palavra complexo. O Brasil é bastante complexo. Isso não é nem positivo nem negativo, é neutro de certa forma, que é complexo, né? Assim, biologicamente é muito complexo, que é o país com maior biodiversidade do mundo. Biodiversidade é complexidade biológica. E por ter essa desigualdade social gigantesca que tem, também tem é muito complexo também da parte não só da natureza, mas também humana, assim, né? Tem muitas realidades sociais, econômicas, de educação, é tudo muito desigual, né? O que gera complexidade, né? Mas eu acho o ponto que eu coloquei anteriormente, né, dessa resiliência, e eu acho que é super positivo essa característica de muita gente aqui no Brasil, e também, né, a parte social, o carinho, o calor humano, sempre buscando isso e construindo a partir daí, né? Assim, esse é o ingrediente principal, muitas vezes, talvez não principal, mas essencial em tudo, né? No funcionamento também, como que a gente funciona aqui no Instituto Cultural, para a gente ter, assim, facilitar esse diálogo intercultural que seja assim, de forma igualitária e mutuamente enriquecedor, né? Isso é muito importante. Eu gosto muito disso aqui. Eu também vou dizer que eu acho que a cultura brasileira é bastante poética. Tem muita poesia por aqui. Talvez venha através da igreja, de certa forma, mas, assim, para um dinamarquês, assim, eu acho que aqui tem muitas... as pessoas falam coisas muito lindas um para o outro, sabe? O tempo todo, tem coisa feia para caramba também, né? Mas, enfim, isso é uma dinâmica muito maior de o que está sendo falado, digamos, do que numa cultura nórdica como a dinamarquesa, né, que a gente vai mais, assim,
a dinâmica é um pouco reduzida, assim, a gente fica mais assim, é um pouco demais se a gente fala, se eu vou falar tudo que eu sinto por você, porque, né, é mais sutil, de certa forma, lá. Isso eu gosto bastante daqui. As pessoas em geral gostam de falar, de se expressar, tem uma vontade de se expressar, de falar, ser ouvido, que é muito legal. Outra parte que eu gostaria de colocar, assim, que eu acho incrível no Brasil em relação a o que a gente faz aqui no Instituto Cultural, é que cultura muitas vezes as pessoas têm uma relação de participação. Assim, né? Uma canção, vamos cantar, né? Música, então vamos dançar, vamos fazer parte. E isso, assim, o pico disso tudo, talvez, né? É tipo o Carnaval, centro do Rio de Janeiro, Olinda, Recife, São Paulo, onde for que seja, ou outros eventos parecidos. Que são, assim, essas manifestações artísticas, culturais, democráticas, de certa forma, né? Para todo mundo fazer parte, não é você ir olhar, né, apreciar um grande artista, que também tem muito aqui, não é isso, mas assim, essa onda de vamos lá junto, vamos criar nossa festa, vamos criar nossa música, vamos, sabe, essa sei lá, até empreendedorismo cultural, artístico, democrático, que eu acho fantástico no Brasil. Aí de pontos negativos, eu acho que, sim, tem muito mais positivo, né? Só o que veio à cabeça, mas assim, de negativo, eu acho que é triste a falta de confiança entre as pessoas. A Dinamarca tem estudos disso, né, que a Dinamarca é uma das sociedades com maior nível de confiança entre as pessoas. E aqui não é assim, né? Aqui não tem confiança entre as pessoas. Tipo, o ponto de partida é que não tem. Aí, talvez, você, através de uma referência, certa pessoa pode ser de confiança, mas é uma grande coisa. Essa pessoa é de confiança ou não é? Então, essa falta não é assim, é normal, tem todos os motivos razoáveis e lógicos e valendo para que esteja assim, né? Mas para mim, como um dinamarquês no Brasil, eu acharia incrível se teria um pouco mais de confiança na sociedade, um pouco mais também motivo para ter, digamos. Então, tem bem duas direções aí, né? E isso também, a mesma coisa, assim, todo a cultura, assim, a gente pode chamar de a cultura de posso tudo, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Aqui no Brasil, essa atitude é muito forte, muito presente. Na Dinamarca é bem menos. Às vezes é meio oposto na Dinamarca. Assim, será que eu posso fazer isso, aquilo? Porque, será que as pessoas não vão achar demais? Então, melhor eu não me destacar tanto. Assim, aqui no Brasil não tem nada disso. Assim, eu vou me destacar 120%, tudo bem. Eu posso tudo. Isso é muito legal. Para mim, foi assim, tem um lado libertador disso, que eu gosto muito. Mas também tem um lado B, que é negativo, né? Que as pessoas aproveitam e fazem coisa que não pode. Aí vai pelo jeitinho, então eu vou dar um jeitinho que eu posso fazer o que eu quero, e leva a essa cultura de corrupção até, né? Que é forte, né?
Foi uns pontos assim positivos e negativos sobre o Brasil do ponto de vista de um dinamarquês que está aqui há uns 12 anos quase.